Gente boa de Deus! Vamos lá para mais uma reflexão, queridos. Março de 2026. Esse mês ele foi marcado pela notícia da Grupo, isto é, todos os canais de comunicações noticiaram um pastor de Minas Gerais que estava dentro de hotel com uma mulher que não era sua esposa e no relacionamento ele teve um infarto fulminante e morreu naquele hotel. Essa mulher, ela abandonou o corpo para lá e a esposa teve que ir lá buscar o corpo dele e deu uma grande repercussão negativa na mídia. Querido, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Às vezes a gente fala do pecado dos outros, mas a gente não está querendo dizer de forma subjetiva que nós somos santos. Estou querendo dizer que o momento que a gente está vivendo é um momento muito complexo, né? 1981, 82, tinha uma missão lá nos Estados Unidos chamada Portas Abertas. E essa missão, ela trabalhava na questão da invadir os blocos comunistas. E entre os blocos comunistas tinha um país chamado Romênia. A Romênia foi um país terrível para o cristão. Da Romênia, as perseguições eram brutais. E lá na Romênia tinha um pastor, e Deus usava muito esse homem. Esse homem era tão usado por Deus, que um dia cercaram ele numa praça, ele saiu correndo para dentro de um banheiro no bar. E dentro daquele banheiro ele foi translatado para outro bairro. Estava no banheiro, daqui a pouco ele se viu em outro bairro. E as autoridades da Romênia não conseguiam pegar ele para matar. Dizem que teve uma época que ele estava com um carro dele cheio de Bíblia no porta-mala, encontrou com uma polícia da fronteira. Quando abriram o porta-mala, estava cheio de tomate. Então, Deus, ele tinha uma missão muito grande com esse pastor. Aí o irmão dele teve uma ideia de pegar esse pastor e trazer o pastor para a América, trouxeram esse pastor para a América. Deram uma igreja para ele, deram um salário de $5.000, deram uma casa, deram uma secretária. E durante 4 meses que esse pastor atuou na América, ele fez o seguinte, ele fez um chamado à igreja batista, falando: olha, gente, eu estou desistindo disso aqui, porque se eu morrer aqui na América, eu não sei do que eu sou. Se eu morrer na Romênia, eu sou homem de Deus. Mas se eu morrer aqui, eu não sei o que eu sou. Então, querido, nós estamos vivendo uma fase da história que a gente está desapegando da fé, nós estamos se afastando de Deus, nós estamos se afastando dos nossos objetivos, nós estamos se afastando das lutas, deixando as lutas para lá, né? Deixando a nossa cruz, né, no cantinho. E isso tem sido ruim. Quando a gente se afasta de Deus, o pecado se aproxima de nós, né? Nós vemos a questão de Davi, né? Davi, lá em Samuel, Israel estava em guerra, né? Mas ele preferiu ficar em casa, tomando banho, curtindo lá a Netflix dele, curtindo lá o descanso dele, e de repente ele